Cadê o povo mais feliz de Badiba City? Eu sei que pode ser melhor. Cadê o povo mais feliz de Badiba City? Glória a Deus. Pode se assentar. Que noite maravilhosa. Muito feliz de estar com vocês. Eu pronunciei o nome certo, né? Badiba City. Badiba City. Que cidade maravilhosa. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Quero expressar a minha gratidão aos céus por este privilégio de estar aqui. Era para eu estar aqui, agora eu não sei exatamente a data, no início de janeiro, por conta de uma viagem internacional, eu não conseguiria chegar a tempo ao Brasil. E eu conversei com o pastor Eduardo, com a pastora Paula. Eu não os conhecia, né? Foi a primeira vez que eu tive o contato com eles e foram, assim, incríveis. Eu quero aqui expressar a minha gratidão ao coração de vocês. Deus continue abençoando abundantemente. Que casal lindo, né? Casal elegante. Parece que eu tô olhando para o Brad Pitt e para a Angelina Jolie, né? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse casal maravilhoso. Glória a Deus. Eu estou vendo que tem muitas pessoas de pé lá atrás. E eu percebi que aqui na frente está um pouco mais confortável do que lá atrás, até em relação ao ar-condicionado. Eu não sei se tem como, não sei se faz sentido, porque eu estou vendo que o corredor está completamente obstruído. Se tiver como os voluntários acomodá-los, não sei, até sentado aqui nos degraus, enfim, se fizer sentido, né, com muita organização, aí a gente consegue acomodá-los de uma forma melhor. E se tiver adolescente sentado, né, nas cadeiras, se você quiser ofertar o seu assento aí para alguma pessoa que é mais avançada em idade. Tá mais fresco aqui na frente, né? Tá mais fresco. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Estão conseguindo me ouvir bem? Vini, empresta o seu microfone para eu ver em qual Deus está. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo melhor nesse ou nesse? Nesse aqui? Então tá, Deus está nesse. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, olha aí. Povo de Deus, com fome, sede de Deus. Hoje eu estou acompanhado também de amigos queridos, pastor Cunha, que eu amo muito, coronel, que mora no coração, pastora Rose. Eu conheço eles há muitos anos, eles servem ao Senhor em Piacatu, na Igreja Batista, também servem ao Senhor, tem uma linda igreja em Araçatuba. Inclusive, cadê a caravana que veio com o pastor Cunha? Está aqui uma caravana de 15 pessoas, Deus abençoe. Doutor, muito obrigado. Cardiologista, sua esposa, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. É uma alegria mesmo. Queridos, Deus tem falado muito comigo sobre posicionamento. Ouça o que eu vou te falar. Deus não responde apenas palavras. Deus responde posicionamentos. Olha que interessante, talvez isso possa trazer aí um novo significado para você em relação a muitas coisas. Deus não responde apenas a pergunta que você faz, doutor. Deus responde a resposta que você dá. Você pode repetir isso comigo? Deus não responde apenas a pergunta que eu faço, mas Deus responde a resposta que eu dou. Quando Jesus convidou Pedro para caminhar sobre as águas, Pedro não perguntou: como eu vou fazer para andar sobre as águas? Interessante é que Pedro
não havia feito um seminário de como caminhar sobre as águas. Mas quando Jesus falou, vem, Pedro foi. Então você percebe que Deus não responde apenas perguntas, Deus responde a resposta que você dá em relação àquilo que Ele fala com você. Tem uma história, pastora Paula, muito interessante, de uma grande mulher. Se o técnico de som conseguir deixar esse microfone como estava inicialmente, pelo menos aqui em cima, eu vou fazer uma oferta para você depois do culto. Pastora Paula, olha que interessante. Coloca por favor 1 Samuel capítulo 1 verso 18. Tem Bíblia? Coloca por favor. O sonho de Ana, 1 Samuel 1, 18. O sonho de Ana era ser mãe. Entretanto, ela era estéril. Ela aparece com a alma amargurada, chorando, orando, sem se alimentar, sendo mal interpretada pelo sacerdote. Ela estava orando, só movendo os lábios, ele pensou que ela estava embriagada. E aí quando Ana explicou o dilema dela para o sacerdote Eli falou para ela, coloca o verso 17 por gentileza. Pastora Paula, olha o que Eli falou. Verso 17. Que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Esse foi o decreto que Eli deu para Ana. Que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Agora, olha o que acontece no verso seguinte. Coloca o 18, por favor. Pastora, dá para a senhora fazer uma mensagem aqui. Olha. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, em outras traduções, se levantou, seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Doutor, então, perceba que o que mudou primeiro em Ana não foi o seu útero. Vocês conseguiram pegar? Arrepiei, coronel. Eu vou repetir. O que mudou primeiro em Ana não foi o seu útero, foi o seu semblante. Deus esperou Ana mudar o semblante para mudar o útero dela. Gente, eu estou todo arrepiado. Deus não responde apenas palavras. Deus responde posicionamentos. Pastora, se ele não pegar, eu não vou nem pregar. Ana que já tinha filho? Não. Só que o que é assumir um posicionamento de fé? É você parar de viver como quem pede para começar a viver como quem já recebeu. E eu declaro que hoje nasce um novo comportamento em nós. Alguém falou, eu creio, eu vou repetir. A partir de hoje, Deus te dá a oportunidade de assumir um novo posicionamento. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, você não vai mais viver como quem pede. Você vai viver como quem já recebeu. Peraí, vamos lá. A Bíblia diz que é melhor dar ou receber? Agora, por que é melhor dar do que receber? As pessoas sempre correlacionam esse versículo com questões monetárias. Como você se chama? Você que está com filho, é? Danilo, estou vendo que você está prestando atenção. Danilo, as pessoas sempre correlacionam a ideia de é melhor dar do que receber com questão monetária. Só que na verdade, quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, a Bíblia está mostrando que no mundo só existem dois tipos de pessoas. A que vive pedindo e a que vive para ajudar. Eu vou repetir. De Gênesis a Apocalipse, do Iapoque ao Chuí, no mundo só existe, pastor Cunha, dois tipos de pessoas.
a que vive para receber ajuda e a que vive para ajudar. Agora, como você se chama? Só gente bonita aqui, né? Parece o Richard Gere, né? É Sineto? Sineto, entre nós dois, Sineto? Por que é melhor dar do que receber? Porque quando você se posiciona como alguém que pode ajudar, você não está mais na posição de pedinte. Pegou, Danilo? Então tudo é questão de posicionamento. Quem é você na vida? Aquele que vive precisando de ajuda ou aquele que vive para ajudar? Olha que paradoxo. Deus fala para Elias: vai para Sarepta que eu já ordenei uma viúva. Já ordenei uma? Só que viúva, biblicamente, fala de vulnerabilidade. Por isso que a orientação bíblica sempre é: ajude as viúvas, os órfãos. Quem é o juiz das viúvas? Deus é o juiz. Deus aparece para proteger, para defender as viúvas. Agora, olha que paradoxo, pastor. Eu estou todo arrepiado. Danilo, um homem na Bíblia não representa apenas uma figura de um esposo, mas representa segurança, proteção, provisão. Então, quando uma mulher se torna viúva, ela não perdeu apenas o seu cônjuge, ela perdeu segurança, proteção, provisão, cuidado, defesa. Então, é uma mulher vulnerável. Agora, olha o que Deus falou, Vini. Elias, vai para Sarepta, que eu ordenei uma viúva para te sustentar. Aí Elias chega, Sineto, em Sarepta, e a viúva tem um discurso: eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, vou fazer a minha última refeição, vou comer com meu filho e depois morreremos. Foi o que ela falou. Aí Elias falou para ela assim: você não vai fazer, nem para você primeiro e nem para o seu filho. Parece que você está na maior crise da sua vida, mas você vai assumir um novo posicionamento. Faz um bolo para mim. Olha o que Elias falou para uma viúva que tinha a última refeição: se posicione como quem pode ajudar. Aí ela fez. Elias falou para ela: agora você vai receber uma palavra. Não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Agora peraí para você pegar isso aqui. Durante 3 anos e meio ao todo ficou sem chover em Israel. Sineto, a viúva abria a panela, tinha farinha. Abria a botija, tinha azeite. Isso na segunda. Na terça, abria a farinha, abria a panela, tinha farinha. Abria a botija. Na quarta, Sineto, farinha na panela, azeite na botija. Danilo, na quinta, farinha na panela, azeite na botija. Sextou. Chegou o final de semana, farinha na panela, azeite na botija. Sábado, farinha na panela, azeite na botija. Domingo, farinha na panela, azeite na botija. Janeiro, farinha na panela, azeite na botija. Fevereiro, farinha na panela e azeite na botija. Preste atenção no que eu estou te falando. Em todo tempo de crise, doutor, houve um milagre de multiplicação. Porque ela entendeu que ela poderia ajudar. Ela entendeu que poderia assumir um novo posicionamento. Isso que você chama de pouco, Deus chama de começo. Vocês estão conseguindo entender a palavra que está sendo liberada? Fala para quem está do seu lado: tudo na vida depende do seu posicionamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastora. Eu já estou entendendo que Deus quer que eu volte aqui, hein? Como você tem se posicionado em relação ao que Deus fala com você?
Talvez você não está vivendo coisas extraordinárias porque você não se posiciona nas áreas que Deus fala com você. Por exemplo, a viúva, aqui já é uma outra, tá? Os credores tinham pegado os filhos dela para serem escravos até a dívida ser paga. Ela recorreu ao profeta Eliseu, e Eliseu perguntou para ela: o que você tem em casa? Declara-me o que você tem em casa. Ela falou: uma vasilha. Aí, olha o conselho do profeta: vá aos seus vizinhos e pegue emprestada vasilhas, não poucas, mas muitas. Aí, olha o que aconteceu, Sineto. A Bíblia é incrível. Qual foi o conselho do profeta? Pegue poucas vasilhas? Muitas. Aí ela foi enchendo. Já era para você ter dado glória a Deus, porque já está tendo uma multiplicação. Só que aí quando acabou, olha que lindo, Vini, a princesa prestando atenção. Quando acabou as vasilhas, diz o texto que o azeite cessou, parou. As vasilhas acabaram, mas o azeite só parou. Agora, Sineto, por que o azeite não acabou? Só entre nós dois. Porque o azeite é uma representatividade da fonte divina. Os vasos, Danilo, representam a estrutura que o homem monta. Pegou, pastor? Eu vou repetir. Os vasos representam o seu posicionamento. O azeite representa uma fonte divina. E por que o azeite não acabou? Porque o céu não trabalha com escassez. Fala para umas duas pessoas aí: a fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável. Agora vamos raciocinar e eu finalizo. Eu não sei quantas vasilhas aquela viúva pegou emprestada, mas se ela tivesse pegado 100.000 vasilhas, teria azeite suficiente para encher 100.000 vasilhas? Sim. 1 milhão de vasilhas, teria azeite suficiente? Sim. Por que teria azeite suficiente? Você está entendendo que Deus não só pode, como Ele quer que você viva algo ilimitado? Ai, pastor, será que Deus quer? Será que Deus pode? Deus não só pode, como quer. Só que às vezes a sua falta de posicionamento quando Deus fala faz você limitar o que poderia ser ilimitado. Noé, talvez você nunca ouviu isso. Eu não estou pregando, tá? Eu estou falando sobre generosidade. Sineto, quando Deus mandou Noé construir a arca, não sei se você sabia disso, não tinha chovido na terra. Talvez você nunca tinha ouvido isso, mas o processo de irrigação era diferente. Gênesis 2, 5, 6. Subia um vapor do céu para irrigar a terra. Agora olha que incrível. Deus falou para Noé: construa uma arca, e ele trabalhou aproximadamente 100 anos construindo uma arca, sem ter chuva à vista. Por que Noé trabalhou construindo uma arca, gastando tempo, material, dedicando? Porque é impossível, doutor, eu vou repetir mais uma vez, é impossível você crer naquilo que Deus te fala e não investir. Então, a maior demonstração que você pode materializar de fé em relação ao que Deus fala com você não é o teu discurso. É um investimento que você faz naquilo que Deus fala. Se eu digo que creio no que Deus fala comigo, é impossível não investir. Então tem muitos... Cadê os empresários aqui? Levanta a mão, por favor. Você que é empresário, levanta a mão só para eu te conhecer. Não precisa ficar com vergonha não, eu sei que aqui tem gente rica, dá para ver pela cara. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica, não precisa me responder. Você tem investido no reino de Deus? Ou a sua fé é uma fé fingida? Porque falar que você crê sem investir é a maior hipocrisia.
Eu sirvo ao Senhor, eu já fiz ofertas incríveis na nossa comunidade. Eu tenho propriedade no que eu estou falando. Nós temos uma cultura de generosidade, né, Vini? Que vocês ficam espantados. Sineto, tem irmãos na igreja que você olha, não dá nada. João, que já ofertou 80 milhões de reais. Mas o que eu estou falando não é para você se espantar com o número. O que eu estou falando é que se o recurso que cai na nossa mão não glorifica a Deus no final, não faz sentido. Qual era o sonho de Ana? Vocês lembram? Ser mãe. Pega isso, Danilo. Ana fez um voto. Tem voto que Deus estabelece. Por exemplo, doutor, Deus olhou para a mãe de Sansão e falou: ele vai ser nazireu. Ele não vai beber vinho, não vai beber bebida alcoólica, não vai tocar em cadáver, não vai cortar o cabelo. É um voto que Deus estabelece. Tem coisa que Deus te pede que não tem como você negociar. Mas pastora, existem votos que é o homem que faz. Jacó: se o Senhor for comigo, me der pão, aí eu vou fazer isso. O Senhor vai ser o meu Deus. Ana: se o Senhor me der um filho, eu te dou. Olha que incrível. Ana, pela fé, deu para Deus o que ela ainda não tinha. Pastor Cunha, o sonho de Ana era ser mãe, o propósito de Deus era levantar um profeta. Quando Ana falou assim, ó, se o Senhor me der, eu te dou, Deus olhou e falou: porque quando você alinha o desejo do seu coração ao desígnio divino, é impossível Deus não fazer você viver o extraordinário. Então, eu tenho uma vida, graças a Deus, muito melhor do que no início. Só que eu aprendi a alinhar o meu coração com desígnios divinos. Eu quero cumprir propósitos de Deus aqui. Olha por que tem pessoas que não conseguem romper. Coloca Tiago 4,3, por favor. Eu finalizo. Eu ainda falei para o Vini que vai ser rápido na generosidade. Coloca Tiago 4,3. Olha o que está escrito. Pedis e não recebeis, por quê? Agora, o que é pedir mal biblicamente? Olha o que está escrito lá. Porque vocês só pedem pensando em vocês. Vocês não querem glorificar Deus. Então, pedir mal na Bíblia é quando você pede para Deus algo que você não está disposto a disponibilizar para que propósitos dele sejam cumpridos. Mas eu creio, como eu iniciei falando, eu creio que Deus está gerando em nós um novo posicionamento. Eu creio, pastor, de coração, que Deus está gerando em nós um novo posicionamento. É melhor, olha o que eu estou falando, doutor, isso aqui é muito sério o que eu estou falando. Se você pensa que você está ouvindo um pastor falando de dinheiro, você não entendeu nada. É melhor, Deus prefere ver você falando assim, ó, eu não creio nisso ainda, me ajuda a crer, Senhor, do que você viver se enganando na igreja. Tem coisas que nós fazemos para Deus, que Deus vê que não tem honra, que era melhor a gente nem ter feito. Então hoje, entendendo que o Evangelho transforma vidas, e se nós estamos aqui hoje é porque outros investiram para que essa mensagem fosse propagada. O Evangelho transformou a sua vida? Você quer que essa mensagem continue transformando vidas? Então o seu dever como cristão que diz que crê, no mínimo, é investir. É investir. Vamos, Vini, eu estou sentindo algo diferente. Faça uma oferta pelo teu ministério, que esse vai ser um dos melhores anos da sua vida. Eu não sei se vocês têm maquininha de cartão, mas traga uma aqui para mim. Eu não sei como vocês expressam generosidade aqui na igreja. E hoje eu quero pedir, pastora, todos aqueles que forem ofertar, por isso que eu falei que eu não estava pregando, eu estava ministrando generosidade. Todos vocês que forem ofertar, pastor, eu não congrego aqui, eu não sou dessa cidade, mas essa palavra está falando comigo e eu quero alinhar o desejo no meu coração com os propósitos de Deus. Eu quero hoje assumir esse novo posicionamento. Honre ao Senhor. Vocês têm um gasofilácio, né? Coloca o gasofilácio aqui. Todos aqueles que forem ofertar hoje, eu não sei se tem na galeria também, eu gostaria que você se movesse até o altar, porque é uma forma de você demonstrar. Preste atenção, quando você oferta na igreja, você não está ajudando a assistência social, você está honrando a Deus com as suas finanças. Então é uma mensagem para o mundo espiritual. Ninguém me pediu para fazer isso.
o Espírito Santo me dirigiu, porque eu sei que para muitos aqui 2026 vai ser um ano disruptivo. Você vai crescer de uma maneira que você não imagina. Eu sei que é um ano de política, é um ano de Copa do Mundo, mas você está preparado para Deus te dar os maiores testemunhos esse ano? Então você que vai honrar, Vini, canta uma canção ao Senhor. Você que vai honrar ao Senhor, fica à vontade para expressar a sua generosidade. Se tiver meio digital, vocês têm Pix, pastor? Coloquem por favor aqui os meios digitais. Nada novo achei pra dizer. Você que vai ofertar já pode trazer até. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Vocês podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se você ainda está fazendo a sua oferta, sinta-se à vontade. Esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida, da nossa fé cristã. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Não é novidade que desde o nascimento da igreja, a igreja sempre enfrentou muitas perseguições desde o seu nascimento. Perseguições no âmbito político, filosófico, sempre estiveram diante da igreja de Jesus. Quando você olha para a igreja primitiva, você percebe que o Império Romano, por exemplo, Nero, Domiciano, entre outros governantes, ditadores, sempre se oporam à ideia do cristianismo. Coliseus eram cheios de pessoas para assistirem cristãos sendo executados publicamente por leões, queimados. Então, a igreja, desde o seu nascimento, sempre enfrentou muitas perseguições. Na verdade, Danilo, Jesus nunca, não sei se vocês já pararam para reparar, doutor, Jesus nunca brigou, nunca teve um debate com pecadores. A questão de Jesus nunca foi com pecadores, mas sempre
debates contra a hipocrisia. Então o problema de Jesus nunca foi com os pecadores. Uma mulher foi pega em adultério. Para ela, vai e não peques mais. Mas o problema ali não era o pecado em si, mas a hipocrisia. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então quando você olha para o ministério de Jesus, você percebe que os religiosos sempre se oporam à ideia do cristianismo. Em Atos capítulo de número 12, mais uma vez a igreja primitiva vai enfrentar uma grande perseguição por Herodes Agripa, rei da Judéia, que era um político preocupado com a sua imagem, com poder e popularidade. Atos capítulo 12, verso 1, olha o que está escrito. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja primitiva para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Perceba que um líder importante da igreja está sendo executado ao fio da espada. Verso de número 3. E vendo que isso agradara aos judeus, aos religiosos, continuou mandando aprender também a Pedro, outro líder importante da igreja primitiva. Pastor Cunha, o rei Herodes percebe que ter executado Tiago trouxe uma validação pública. Isso estava agregando positivamente para a sua carreira política, porque isso agradou o povo. O judeu ficou feliz por ver um líder da igreja sendo executado. E aí Herodes mandou prender outro líder da igreja, Pedro. Eu já ouvi, isso aqui é muito incrível, porque traz uma nova perspectiva sobre esse texto. Pastora, eu já ouvi muitas pessoas pregando sobre essa história e enfatizando que Pedro foi livrado da prisão porque a igreja orava por ele. E quando alguém diz que Pedro foi livrado por conta da oração da igreja, isso traz uma ideia de que Tiago só foi morto porque ninguém orou por ele. Eu vou repetir. Em nenhum momento o texto traz essa ênfase de que a igreja orou por um e não orou por outro. A Bíblia não mostra a igreja orando por Tiago, mas quando você para analisar quem era Tiago, um líder importante, obviamente que os irmãos da igreja primitiva não queriam que ele fosse executado. Mas espera aí, por que então um morreu e o outro não? Será, doutor, que Tiago morreu porque ninguém orou por ele e Pedro foi livrado porque a igreja orou por ele? Então a gente precisa fazer uma análise, porque uma coisa não anula a outra. Vejamos, Tiago na agenda de Herodes estava para ser morto. Herodes disse: hoje Tiago morre. E na agenda de Deus estava: hoje Tiago vai ser recebido em glória. Agora, em relação a Pedro, e eu começo a pregação, coloca João 21:18. Pastora, vamos pregar juntos? Eu quero trazer uma perspectiva diferente. Tiago foi morto, Pedro foi livrado. Enquanto a família de Pedro está feliz, glória a Deus, a família de Tiago está chorando em luto. Isso não é porque Deus tem filhos prediletos, é porque Deus tem propósitos diferentes. Pastora, se ele não pegar, acabou.
Nós vamos ver agora por que Tiago morreu e Pedro não. Herodes disse em relação a Tiago: hoje eu mato ele. E na agenda de Deus, chegou o dia de Tiago ser recebido em glória. Agora, João 21:18, olha o que Jesus falou para Pedro. Lê para a gente. Na verdade te digo, que quem anda errais mais moço, te cinge a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velhos, entenderás que as tuas mãos e o outro te cingirá. Peraí. Volta o versículo. Mas quando já fores velho. Então a senhora está dizendo que Jesus disse que Pedro não morreria jovem? Não. Pegou? Eles não pegaram ainda. Lê de novo o versículo todo. Quando já fores velhos, entenderás que as tuas mãos e outros te cingirá. Olha o que Jesus disse. Pedro, você quando moço, ia para onde você queria. Mas quando você for velho, Jesus estava dizendo, você vai ficar velho, Pedro. Pegou, pastor Eduardo? Na agenda de Herodes estava, hoje Pedro morre. Mas na de Deus estava, Pedro, pegou? Pedro não morre novo. Pastor Raí, que eu não estou entendendo, eu vou ser mais direto. Ninguém mata quem Deus quer que fique vivo. Então não é apenas sobre, eu não estou anulando o poder da oração da igreja, mas eu estou falando de uma agenda divina. Aleluia. Agora você entendeu por que você está vivo? Agora você entendeu porque você não morreu? Porque todos os seus dias foram escritos no livro de Deus antes mesmo que você existisse. Você pode educadamente falar para quem está do seu lado: ninguém mata quem Deus quer que fique vivo. O carro pode capotar, se na agenda de Deus estiver, vai ficar vivo, não morre. Enfermidade pode vir, mas se estiver na agenda de Deus, vai ficar vivo ou não morre. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Podem se levantar para te matar, mas se na agenda de Deus estiver, vai ficar vivo. Ninguém derruba quem Deus disse que vai permanecer de pé. Pastora, lê o versículo de número 4, por favor. Lê aqui, pode ler aqui que fica mais fácil para a senhora. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartétos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Era feriado de Páscoa e na cultura judaica ninguém podia ser executado na Páscoa. Agora olha que interessante, eu vou traduzir. Herodes mandou 16 soldados, 4 quartetos, são 16 soldados. 2 do lado de fora da cela, e 2 soldados, Vini, estão dentro da cela, um à direita e o outro à esquerda. Em nenhum presídio de segurança máxima. Vocês aqui estão perto de Presidente Venceslau, né? Que tem um presídio de segurança máxima. Olha o que eu estou falando, coronel, você que trabalhou muitos anos lidando com segurança. Não existe nenhum presídio de segurança máxima, pastor Eduardo, com essa configuração aqui. Não existe no Brasil nenhum presídio que guardas estão dentro da cela. Doutor, tem 2 guardas na porta da cela, um à direita de Pedro, outro à esquerda. E ao todo 16 soldados, para não deixar um pescador fugir. Ele não estava preso, ele estava guardado. Ele não estava preso, ele estava guardado.
16 homens com a responsabilidade de não deixar nada acontecer, porque após o feriado ele vai ser executado. Agora vejamos, lê por favor o versículo de número 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo. Opa, lê de novo. Quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo. É aqui que eu queria chegar. Se ele não pegar, a gente pula lá. Vamos. É porque isso aqui não é para quem está boiando. Lê mais uma vez para eles verem que está na Bíblia. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. A pergunta é essa, pastora: quem dorme sabendo que vai morrer no dia seguinte? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Pastora, como Pedro estava? Dormindo. Dormindo. Mas quem dorme sabendo que vai morrer no outro dia? É só quem sabe que está sendo guardado por Deus. O ambiente não é confortável. Tem um guarda na direita e outro na esquerda. Pegou? Descanso não depende de ambiente confortável. Aleluia. Se eu estivesse no seu lugar, eu aproveitaria para pegar. Descanso não depende de ambiente confortável. Descanso depende de fé. Só descansa quem confia. Se você só consegue descansar quando tudo se resolve, isso é o maior sinal que você não confia. Se você só consegue descansar quando o exame dá ok, tá tudo bem, é porque você não confia. Se você só consegue descansar quando o dinheiro sobra, é que você não confia. Descanso é um estado de crença. Só descansa quem tem fé. Agora olha que interessante, pastora, lê por favor, coloca Isaías 40, 28. Eu vou colocar aqui para a senhora. Isaías 40, 28. Lê para a gente, pastora. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Peraí. Deus não se cansa e nem se fadiga. Agora coloca Gênesis 2:2. Lê pra gente. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra. Pegaram ali. A senhora não acabou de ler em Isaías que Deus não cansa? Se ele não pegar, a gente pula lá. Deus cansa? Não. Hã? Não. Deus não cansa. Só que em Gênesis 2:2 a senhora está lendo que Deus fez o quê? Descansou. Pegou? Porque descanso não é uma opção de quem está exausto, é uma opção de quem está satisfeito. Deus não descansou porque estava cansado. Deus não descansou porque disse: eu não aguento mais, foi muito duro ter que criar o mundo todo. Alguém na galeria está pegando? Deus descansou porque estava satisfeito. Está cansado não significa que você vai conseguir descansar. Agora, se você conseguir satisfação em Deus, nada mais vai conseguir te parar. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais sábio
à medida em que te conheço mais, tudo pelo seu amor. Olha para umas 3 pessoas e fala para ela: 2026 será o ano do descanso. Aleluia. Deus está com saudade de quando você confiava. Você já percebeu, pastora, que nem sempre aqueles que estão cansados conseguem dormir? Tem gente que está cansada, mas não consegue dormir. Tem gente que está exausta, mas não consegue dormir. A noite está posta para o descanso. E tem gente cansada e não consegue dormir. Quando a confiança governa a sua noite, você consegue ter paz. Quando a ansiedade governa a sua noite, mesmo cansado, você não dorme. Por isso que Deus está te convidando para o campo do descanso. Confiar nele. Como é o seu nome? Você que está me olhando? É Renata? Renata, hoje Deus está te convidando para o campo do descanso. O diabo está tentando atingir, eu não te conheço, o diabo está tentando atingir as suas emoções, te desestabilizar. Só que Deus hoje está te convidando para o campo da dependência. Descansar. Ele está trabalhando sem você ver. No seu futuro, Deus já está te esperando com coisas extraordinárias. Eu creio. A única coisa que Deus quer é que você descanse. Então o seu trabalho esse ano vai ser descansar. Fala para quem está do seu lado: o seu trabalho esse ano vai ser descansar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender como viver perigoso. Pastora Paula, demais. Jacó dormiu em uma pedra. Ele fez uma pedra se tornar o seu travesseiro. E no dia que ele conseguiu descansar, mesmo em um ambiente desfavorável e desconfortável, ele sonhou. Teve visão, anjos que subiam e desciam. Lembra quando a tempestade veio contra o barco? Os discípulos apavorados. Como Jesus estava? Dormindo na polpa do barco. Repete.
dormindo na polpa do barco. Mas peraí, a tempestade é tão grande que os discípulos estão apavorados. E Jesus estava como? Dormindo na polpa do barco. E aí ele levanta e olha para os discípulos e diz: por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé. Ele estava dizendo: era para vocês estar me imitando. Era para vocês estarem descansando. Deus está te convidando para o campo do descanso. Pedro está, pastora, se ele não pegar, a gente pula lá. Vamos. Está preso, algemado, guardas na porta, guardas dentro da cela, e Pedro dormindo. Vini, como Pedro lutava a guerra dele? Assim que eu luto minhas guerras. Vini, como ele estava? Como ele estava? Assim que eu luto minhas guerras. Como, Vini, como? Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Herodes dizendo: amanhã eu mato ele. Mas olha a fé de Pedro, olha a fé de Pedro. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou Pastora, guardado por ti. lê o versículo 7, lê o versículo 7 para a gente. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias. Espera aí, Pedro está algemado, está preso. O que o anjo falou? Desperta-te depressa. Levanta-te. Se ele não pegar, é que tão mal. Vê o que aconteceu quando Pedro levantou. E disse o anjo: cinge-tu. Não, vamos ver o que aconteceu quando ele levantou. Final do versículo 7. E caíram-lhe as suas mãos as correntes. Espera aí. As correntes caíram antes de Pedro levantar ou depois que Pedro levantou? Depois que Pedro levanta. Estou arrepiado. Toda ordem que Deus dá, Toda ordem que Deus dá vem carregada de poder. vem carregada de poder. Eu vou repetir. Vou repetir. Toda ordem que Deus dá vem carregada de poder. Doutor, as correntes as correntes não caíram para depois Pedro levantar. para depois Pedro levantar. Pedro levantou, Pedro levantou as correntes caíram. para as correntes caírem. Às vezes, Às vezes, Deus não te capacita Deus não te capacita para fazer. Às vezes, Deus te capacita enquanto você faz. Conseguiu pegar? Eu estou todo arrepiado. Conseguiu pegar? Às vezes a condição, o recurso só vem depois que você se levanta. Pegou? Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: quem espera a condição perfeita para fazer o que Deus falou, às vezes vai ficar sem fazer. Pegou, pastor Eduardo? Quem depende de condição perfeita para fazer o que Deus falou, muitas vezes fica parado e sem fazer. Mas aqueles que fazem mesmo sem ter condições, são aqueles que vivem o extraordinário. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, e nas
condição perfeita para fazer nunca faz. Mas quem faz, mesmo sem ter condições, é aqueles que de Deus recebem a condição necessária. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Tem muita coisa que você não fez por falta de condição. Quando Deus me der a condição, eu faço. Quando Deus me der a condição, eu abro. Quando Deus me der a condição, eu vou expandir. E se eu te falar que às vezes Deus só manda a condição depois que você se move? Às vezes Deus só manda o recurso depois que você se levanta. Eu estou todo arrepiado, gente. Senta, pastor, senão vai virar vigília. Fala para quem está do seu lado: enquanto você faz, Deus envia o recurso. Deus envia. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, eu ouço cadeias quebrando, eu Pastora, as cadeias caíram depois que ele se levantou. Tem coisas que Deus só faz depois que você se move. Se posiciona. Agora lê o versículo de número 8. E disse-lhe os anjos: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: lança as suas costas a tua capa. Opa, peraí, tem um segredo aí, pastor. Tem 16 soldados. Lê de novo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Espera aí, então Pedro não vai sair descalço? Não. Pedro, pega a sandália. Continua. E assim ele fez. E disse-lhe mais: corre! Foi isso que ele falou? não. Tire das suas costas a tua capa e segue-me. Primeiro anjo falou: pega a sandália, se prepare, lance as costas a tua capa. Olha o que o anjo está falando: Pedro, você não vai sair nem descalço E nem desvestido, nem nu. Você vai sair dessa não como um fugitivo. Você vai sair dessa pela porta da frente. Se eu estivesse no teu lugar, pegou, coronel? Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Você não vai sair dessa como um fugitivo, assim diz o Senhor. Você vai sair dessa pela porta da frente de cabeça erguida. Ninguém vai te conhecer, alguém que fugiu do problema, mas todos, tem alguém lá atrás pegando, te conhecerão como alguém que viveu um grande livramento de Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz o Tem muita gente que foge. E Deus está dizendo: Pedro, você não vai sair como um fugitivo, Pedro. Você vai ser conhecido como alguém que viveu um livramento. Você vai sair pela porta da frente, Pedro. Pastora, aí olha que extraordinário. O anjo não está falando para Pedro: sai descalço, sai sem capa. Não, Pedro, cinge-te, pega a sandália, pega a capa. Você vai sair pela porta da frente, cabeça erguida. Pastor Eduardo, aí olha isso. Lê o versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. Peraí.
Era porta automática? Não. Está escrito que era uma porta de ferro. De ferro. E como que ela abriu? Sozinha. Mas tinha motor? Não. Era automatizada? Também não. Pegou? Se prepare para passar por portas que só Deus pode abrir. Tem gente lá atrás pegando. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Eu aprendi que em ambiente profético, palavras se tornam decretos. E eu estou liberando um decreto de Deus sobre a sua vida para o seu 2026. Esse ano você vai acessar portas que só Deus pode abrir. Dinheiro abre algumas portas, network abre algumas portas. Tem gente na galeria pegando, mas eu vim como profeta te dizer: se prepare para entrar, para passar, por acessar portas que só Deus pode abrir. Bate na mão de umas 2 pessoas e profetiza isso para ela. Se prepare para passar por portas que Deus vai abrir. Se prepare para entrar em portas que Deus vai abrir. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Se prepare para acessar portas que o próprio Deus vai abrir. A porta. A porta abriu automaticamente. A mão de Deus abriu ela. Agora, pastora, quando Pedro cai em si e vê que não era uma visão e era real, foi um livramento. Ele foi para a casa da irmã Maria, que era onde a igreja primitiva estava orando. Agora, vê o versículo de número 13, por favor, e a gente finaliza. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. Pedro está na porta. Rod foi ver quem era. Leu 14. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Ela conheceu a voz de Pedro, não abriu a porta, voltou para falar: Pedro está lá. Lê o versículo 15. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Eles têm fé para acreditar que é um anjo, mas não tem fé para acreditar que é Pedro. Deus, nem Pedro, na vida de Pedro. Peraí, vamos lá raciocinar. Coronel, aqui, por isso que eu digo que o que livrou não foi apenas a oração. Por quê? Eles estavam orando por quem, pastora? Por Pedro. Por Pedro. Agora Pedro está liberto, está livre da prisão. E eles estão falando o quê? Que é um anjo. Eles não acreditam que é Pedro. Eles não acreditam na oração que eles fizeram. Pegou? Eles oraram por quem? Por Pedro. E agora Pedro foi livrado. E eles estão falando o quê? Que é anjo. Que não é Pedro. Vocês estão rindo de vocês mesmo. Porque muitas vezes nem você acredita no que você pede para Deus. Eles oraram por Pedro e agora Pedro está livre. E eles estão falando: é impossível. É quando nem você acredita naquilo que Deus pode fazer. Eles não acreditavam que poderia ser Pedro. E por isso que eu te dou um conselho: acredite naquilo que você pede para Deus. Porque Deus não é apenas poderoso para fazer o que você está pedindo, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia, Deus. Aleluia. Aplique fé na tua oração. Aplique fé. Acredite que Deus pode fazer além. Aleluia. Agora eles têm fé para acreditar que é um anjo, mas não têm fé para acreditar que é Pedro. Hoje eu faço a mesma oração dos apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Você pode falar para quem está do seu lado: Deus pode fazer. Deus pode fazer muito mais do que o que você está pedindo. Fica de pé se você tem fé.
A oração, preste atenção no que eu vou te falar. A oração não é um momento onde nós separamos para o culto por não ter outra coisa para fazer. A oração também não é algo feito para apenas trazer uma leveza para o ambiente religioso. A oração é uma arma espiritual. Eu vou repetir, a oração é uma arma espiritual. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração não muda o plano de Deus, porque não tem como mudar o que é perfeito. Pastor, então quando eu oro, eu não oro para mudar o plano de Deus? Não. A oração não muda o plano de Deus, a oração muda você. A oração alinha o seu coração ao coração de Deus. Esse é o momento que eu quero te convidar como igreja. Nós estamos no início ainda de 2026. A orar, para que esse ano seja um ano extraordinário. Mas orar com fé. Há quanto tempo você não ora com fé? Eu quero que você entenda que a oração que você faz se torna um decreto no mundo espiritual. E eu vou te dar agora 3 minutinhos para você orar pela sua família, pelo seu ministério, pela sua saúde, pelos seus filhos, pelos teus negócios. Não sou eu que vou orar por você. Agora eu quero convidar você para orar por você e por todos aqueles que você ama. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto